Eu sou a professora Gorete, do canal Matemática Simples Assim. Hoje, nós vamos resolver algumas situações relacionadas ao número de elementos da união de conjuntos. Nesse vídeo, nós vamos resolver essas situações sem o uso de diagrama. Quando é que você vai poder utilizar essa expressão que vamos estudar hoje? Você vai utilizar quando tiverem apenas dois conjuntos. Se a situação tratar apenas de dois conjuntos, você poderá utilizar essa expressão e não fazer aquele esquema com os diagramas. Aí você poderá escolher se quer fazer diagramas ou se quer usar essa expressão. Primeiro, vamos ver aqui a primeira situação. Em uma sala de aula com 50 alunos, foi feita a seguinte pergunta: quem gosta de futebol? 40 alunos levantaram o braço. Depois de abaixados os braços, perguntou-se: quem gosta de vôlei? E 30 alunos levantaram o braço. Nenhum aluno deixou de levantar o braço. Então vamos ver aqui alguns questionamentos, dois questionamentos sobre essa situação. Como é possível 40 alunos gostarem de futebol e 30 alunos de vôlei, que totaliza 70, se apenas 50 pessoas estavam na sala? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Nesse caso, existem alunos que gostam dos dois esportes. Então, teve aluno que levantou o braço 2 vezes. Segundo questionamento: quantos responderam que gostam dos dois esportes? Se alunos levantaram o braço 2 vezes, logicamente tem uma quantidade que respondeu que gosta dos dois esportes. Para descobrir essa quantidade, basta fazer essa simples subtração. 70 menos 50 é igual a 20. 70 foi a quantidade de alunos, né, que levantaram o braço. E 50 a quantidade de alunos, alunos que tinham na sala, que estavam na sala. Então, como pessoas levantaram o braço 2 vezes, a gente subtrai 70 menos 50 é igual a 20. Então, 20 alunos responderam que gostam dos dois esportes. Vamos agora aqui à segunda situação. Agora consideremos A o conjunto dos números ímpares, de 0 a 10, e B o conjunto dos números primos, de 0 a 10. Então, enumerando os elementos do conjunto A, nós temos os seguintes elementos: 1, 3, 5, 7 e 9. Isso implica, esse sinalzinho significa implica que n de A é igual a 5. E n de A significa número de elementos do conjunto A. Nas próximas situações, quando aparecer n de B, n de A, significa que é a quantidade de elementos daquele conjunto. O conjunto B, que é o conjunto dos números primos de 0 a 10, tem os seguintes elementos: 2, 3, 5 e 7. E o número de elementos desse conjunto é igual a 4. Então, são 4 elementos desse conjunto B. A interseção B são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. São, no caso aqui, os números 3, 5 e 7. E o n de elementos de A interseção B é igual a 3. A união B. A união B é quando nós juntamos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Nesse caso, nós temos os seguintes elementos: 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Implica que n de A união B é igual a 6. Então, esse conjunto que representa a união de A e B tem 6 elementos. Observemos um detalhe, que o número de elementos de A união B é diferente do número de elementos de A somados com o número de elementos de B. O número de elementos de A é igual a 5, o número de elementos de B é igual a 4, e a união deles só dá 6 elementos. Por que isso acontece? Porque há 3 elementos que pertencem aos dois conjuntos, né? Eles são comuns a ambos os conjuntos, são comuns a A e B, que são 3 elementos. Assim, nós temos o seguinte,
que 6 representa o número de elementos de A união B, que é igual a 5, que é o número de elementos de A, mais 4, que é o número de elementos de B, menos 3, que é o número de elementos de A interseção B. Então, nós temos a seguinte expressão. O número de elementos da união de dois conjuntos é igual ao número de elementos, a soma do número de elementos dos dois conjuntos, menos o número de elementos da interseção deles. Então, no caso aqui, nós temos que, de modo geral, quando A e B são conjuntos finitos, tem-se N de A união B é igual a N de A mais N de B menos N de A interseção B. Temos aqui outra situação. Em uma sala de aula, 10 alunos gostam de matemática, 16 gostam de arte, 5 gostam das duas disciplinas e 8 não responderam. Quantos alunos há na sala? Aqui nós vamos colocar agora os dados dessa situação. A é os alunos que gostam de matemática, B, alunos que gostam de arte, A interseção B, alunos que gostam de matemática e arte, e A união B, alunos que gostam de matemática ou arte. Existe uma diferença entre essas duas últimas frases que aparecem no final dessa tela. Alunos que gostam de matemática e arte. A interseção representa os alunos que gostam das duas disciplinas ao mesmo tempo. A união B, alunos que gostam de matemática ou arte. A união dos dois conjuntos representam os alunos que gostam de uma disciplina ou outra, matemática ou arte. Quem gosta só de matemática, quem gosta só de arte ou quem gosta das duas. Então, aqui existe essa diferença, matemática e arte, refere-se à interseção. Matemática ou arte se refere à união dos dois conjuntos. Tem um detalhe que eu esqueci de colocar aqui, que são os alunos que não responderam. 8 alunos não responderam. Também vamos precisar dessa informação na hora da resolução. Então, aqui, na situação, vamos utilizar essa expressão. N de A união B é igual a N de A mais N de B menos N de A interseção B. Colocando agora os valores, N de A união B, vamos descobrir primeiro esse valor, é igual a 10, que é o número de elementos do conjunto A, que é a quantidade de alunos que gostam de matemática, mais N de B, que é a quantidade de alunos que gostam de arte, menos a interseção deles, os que gostam das duas. Então, 10 mais 16 menos 5, que é igual a 21. Então, os alunos que gostam de matemática ou de arte são 21. Só que tem 8 que não responderam. E a pergunta da situação era a seguinte: quantos alunos há nessa sala? Então, 21 são os que gostam de matemática ou de arte. É a união dos dois conjuntos. Só que temos que somar esses 21 com os 8 que não responderam. Que eles também são da sala, só não responderam a essa pergunta. Então, 21 mais 8 é igual a 29. Então, a resposta que vamos obter nessa situação é que há 29 alunos nessa sala. Agora, vamos para outra situação. Das 40 pessoas que participaram de uma pesquisa, 30 gostam do jornal A, 20 gostam do jornal B e 5 não gostam de nenhum jornal. Qual é a quantidade de pessoas que gostam dos dois jornais? Conjunto A, das pessoas que gostam do jornal A. B, pessoas que gostam do jornal B. A, interseção B, pessoas que gostam de ambos os jornais. E A, união B, pessoas que gostam do jornal A ou do jornal B. Então, aqui ele está perguntando qual é a quantidade de pessoas que gostam dos dois jornais. Então, vamos ver aqui. Agora, existem 5 pessoas que não gostam de nenhum dos dois jornais. Então, essa quantidade ela será retirada do número de elementos de A união B, porque elas não gostam de nenhum dos dois. Então, assim, para descobrir N de A união B, nós vamos fazer 40
menos 5, que vai ser igual a 35. Então, essas 5 pessoas não gostam, então só vai sobrar 35. Então, aqui nós temos N de A união B é igual a N de A mais N de B menos N de A interseção B. N de A união B é igual a 35, que vai ser igual, N de A é 30, N de B é 20, 30 mais 20, menos X, que é N de A interseção B. Que ele está perguntando às pessoas que gostam dos dois jornais. Dos dois jornais, é dos dois jornais ao mesmo tempo. Quem gosta de A e B. Então, aqui, vamos resolver essa simples equação. O menos x, passei para o primeiro membro, ele veio para o primeiro membro com o sinal trocado. E o 35, que era positivo, passou para o segundo membro com o sinal trocado. Então, agora nós temos a expressão x é igual a 30 mais 20 menos 35. Então, x vai ser igual a 50 menos 35. Temos que x é igual a 15. Então, são 15 pessoas que gostam dos dois jornais. Gostam dos dois jornais ao mesmo tempo. Elas gostam de A e de B. E esse valor representa a interseção desses dois conjuntos. Agora, vamos para a última situação desse vídeo. Vamos estudar nesse vídeo. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Então, nós vamos... o conjunto A são os alunos que acertaram a primeira questão. Conjunto B, alunos que acertaram a segunda questão. A interseção B, alunos que acertaram as 2 questões. A união B, alunos que acertaram a primeira ou a segunda questão. E X, alunos que erraram as 2 questões, que nós não sabemos. Então, N de A união B é igual a 40 menos X. Por quê? É igual ao total de alunos menos os que erraram as 2 questões. Porque a união de A com B são alunos que acertaram ou a primeira ou a segunda ou as 2. E esse X representa os que erraram. Eles não acertaram nenhuma das 2. Então, na expressão temos N de A união B é igual a N de A mais N de B menos N de A interseção B. Onde tem N de A união B, nós vamos colocar 40 menos X. E vamos substituir. No lugar de N de A, coloquei 25, mais no lugar de N de B, 20, e no lugar de N de A interseção B, coloquei 10. 40 menos X é igual a 45 menos 10. Somei aqui o 25 mais 20, ficou 45. Então, temos 40 menos X é igual a 45 menos 10. 40 menos X é igual a 35. Passando o 40 para o segundo membro, temos que menos X é igual a 35 menos 40. Menos X é igual a menos 5. Como aqui no primeiro membro o X está negativo, para descobrir o valor de X, vamos multiplicar essa expressão por menos 1. Quando multiplicamos por menos 1, os sinais de todos os termos serão trocados. Então, x é igual a 5. Então, nessa última expressão, nós temos que 5 alunos erraram as 2 questões. Então, essas eram as situações do vídeo de hoje. E bons estudos, sucesso para todos e até a próxima!